Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar, aliás, a gente vai dar continuidade ao tema das nossas últimas aulas. Nas últimas aulas a gente trabalhou aí com o tema em relação aos solos, tá? Então na nossa primeira aula a respeito do solo, a gente viu a respeito do conteúdo, do conceito, né, o que quer dizer solo, nós vimos qual é a importância dele também. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a questão do solo, mas saindo daquela estrutura que a gente viu, né, dos horizontes O, A, B, C e da rocha matriz, e a gente vai passar a ver o uso desse solo. Então, como ele é utilizado e os problemas que ele gera também. Aliás, no próprio título da nossa aula a gente já observa alguns desses conceitos, né? O mau uso desse solo causa problemas socioambientais, ou seja, problemas sociais e problemas ambientais. E esses problemas eles são causados por dois elementos, olha só, pela ocupação que é feita de forma irregular ou quando essa ocupação também é feita com a ausência de planejamento. Lembrando que nessa aula a gente coloca também qual é o espaço onde a gente vai estudar. Qual é o tipo de espaço? O espaço urbano. Lembrando que esse termo, né, urbano, ele se refere à parte das cidades, tá? Então, espaço urbano e espaço rural. E na aula de hoje a gente se concentra no espaço urbano, ou seja, nas cidades. Vamos lá, então. Os problemas sociais, socioambientais causados pela ocupação irregular e pela ausência de planejamento no espaço urbano. Erosões urbanas vai ser o nosso primeiro problema socioambiental. E a gente tem aqui: os processos erosivos caracterizam-se pelo excessivo desgaste das formas de relevo, com o posterior transporte e deposição dos sedimentos produzidos, provocando alterações nas composições estruturais da terra. Embora também possa manifestar-se de forma natural, as erosões são intensificadas pelas práticas humanas e tornam-se, muitas vezes, um problema de ordem ambiental para o desenvolvimento das sociedades. Então, é preciso a gente relembrar que a erosão ele é um problema natural. Como assim? É natural, mas se torna um problema? Por quê? Olha só. A erosão, a gente está falando de um processo de decomposição do solo. Então, o solo ele se decompõe, tá? Seja por conta da ação, pensa, a chuva. As gotas da chuva, mesmo que, insignificantes, são pequenas, mas elas vão causando, olha, a cada chuva, a gente vai vendo ali um desgaste desse solo. A gente vai vendo essa água infiltrando ali naquele solo, e aí o efeito também da mudança de temperatura, né? Dilatando a água ou contraindo a água dentro daquele material rochoso, ele vai promovendo a decomposição desse material. Isso é o chamado intemperismo, que pode ser um intemperismo químico, que a própria água faz, pode ser um intemperismo também chamado de intemperismo físico. E esse intemperismo físico, pensa, animais que passam ali por cima desse solo, ou até nós mesmos, carros, automóveis, tratando aí desse espaço urbano, né, o volume muito grande de automóveis passando por cima desse solo. Ele vai também causando um desgaste nesse solo, até mesmo em áreas que são asfaltadas, a gente observa aí a quantidade de buracos que esses asfaltos podem ter, justamente provocados pelo automóvel passando ali por cima desse solo, provocando esse desgaste, certo? E aí a gente tem, é claro, um outro tipo de desgaste que é o orgânico, ou biológico, né? Esse desgaste nós temos material orgânico, por exemplo, um animal morreu ali naquela área e ele se decompõe em cima daquele solo. Tem uma relação, né, daquela decomposição, daquele processo de decomposição com o solo. Assim também, se nós observarmos essa reação, por exemplo, plantas, né, restos vegetais que ficam por cima do solo também se decompõem e tem uma reação com aquele solo. Nós temos também uma outra forma, né, de decomposição, né, de intemperismo, que seria ainda também considerado como orgânico ou biológico, o lixo. O lixo também se decompõe e ele vai ter ali aquele chorume, né, que vai sobre o solo. Ele também provoca aí essa decomposição do solo. Então a gente observa o intemperismo acontecendo. Ah, tá, mas tá falando do intemperismo e a gente começou falando a respeito da erosão.
Tá, o que tem a ver o intemperismo com a erosão? Tá, o processo da chuva não vai batendo a água ali, ou passar de animais, automóveis, máquinas pesadas, tudo isso não vai decompondo no solo? Tá, a mesma chuva, ela pode, aquele material que já está decomposto, já sofreu intemperismo, a água da chuva ela não tem ali uma enxurrada, ela não vai sair do local mais alto para locais mais baixos. Então esse material fragmentado do solo, ele vai ser levado do local mais alto para o mais baixo. Então a rocha que estava aqui, ela foi se decompondo, passando pelo processo de intemperismo, e ele vai ser transportado pela água, pelo vento, ou até mesmo pelos animais. Olha só, caminhando num local, eu estou fazendo o processo de intemperismo, mas ao mesmo tempo eu faço o processo de erosão. Como assim? Eu estou transportando material de um local para outro? Sim. Se eu for olhar aqui, não vou nem fazer isso porque vai sujar a minha mão. Se eu passar a mão aqui debaixo do meu sapato, não vai estar uma poeira aqui, uma sujeira mesmo, não vai sair na minha mão. Justamente é o material de todo o solo onde eu passei no dia de hoje, vai estar aqui. E eu vou, ao caminhar, eu vou depositando esse material por onde eu for passando. Tá? Então eu vou caminhando, levando material de um local para o outro. Inclusive, se você vê um chão aí, branquinho, aquela cerâmica, você chegou da rua e caminha por sobre aquele solo, o que você faz? Você não vai deixando marcas, pegadas. Justamente você vai trazendo pedaços do solo que você pisou lá fora para dentro desse território, para dentro dessa área. Compreenderam? Então, a erosão é esse processo, né? Decompôs ali, e o processo de transporte de um material de uma área para outra, seja pela ação do vento, das águas ou de outros animais, é erosão. Então, quando a gente vem aqui, erosões urbanas, é esse processo, seja com automóveis, com máquinas pesadas, esse processo erosivo está acontecendo. Então, ele se caracteriza pelo excessivo desgaste das formas de relevo, com o posterior transporte e deposição dos sedimentos produzidos, provocando alterações nas composições estruturais da terra. Embora também possa manifestar-se de forma natural, as erosões são intensificadas. E aí é o importante para nós, elas são intensificadas. Por quem? Pelas práticas humanas. Então o ser humano está intensificando esse processo e tornam-se muitas vezes um problema de ordem ambiental para o desenvolvimento das sociedades. Então a gente tem esse processo de forma natural, mas o ser humano vai lá e com as suas máquinas pesadas, com o transporte intenso, ali, o fluxo intenso de carros, o movimento intenso de pessoas, vai contribuir para transportar material de um local para o outro. Só que esse processo, se ele é muito intenso, eu estou tirando muito material daqui e depositando de lá. O que acontece? Eu posso estar promovendo a arenização, lembra desse problema ambiental? Nós vimos na última aula. Então, a areia daqui, estou transportando para um outro local. Então, eu estou depositando uma quantidade enorme de areia em determinado ponto. Então, o processo de arenização está mais intenso naquela determinada área. Vai se tornar um problema. Lembra que nem mesmo a vegetação se desenvolve. Olha o quanto é difícil, inclusive, fazer construções em territórios que são arenosos, com grande quantidade de areia. Então, eu tenho aí uma dificuldade, né, em relação a essa quantidade de areia. Tá? Pode ter outros problemas, por exemplo, daqui de onde eu estou tirando, olha, eu estou tirando aqui uma quantidade enorme de material de cá e está depositando em outras áreas. Então aqui, nessa área, logo eu posso ter inclusive uma grande erosão. Essa erosão, o que seria? Um buraco enorme se formou aqui. Tá? Inclusive, olha só, na outra página aqui, eu já tenho um processo, olha só essa erosão. Olha, nessa área aqui, olha a quantidade de material que foi retirado daquela região. Tá vendo? Formou-se uma grande cratera. E olha essa cratera, onde ela está chegando. Aqui nesse limite da linha aqui, o que tem logo aqui? Eu tenho a cidade, eu tenho as casas. Um pouco mais que essa erosão avançar, o que vai acontecer? Nós temos essas casas avançando, a erosão avançando, e nós temos essas casas, elas podendo cair, podendo ceder, indo para dentro dessa erosão, tá certo?
Então, é isso que é um dos grandes problemas do processo erosivo urbano. Seguindo aqui no slide, nós temos erosões urbanas ganham uma atenção especial no contexto dessa problemática, pois ocorrem em áreas de grande adensamento populacional e onde as atividades humanas encontram-se justapostas entre si. Assim, mesmo que em pequena escala, os impactos gerados podem provocar grandes prejuízos materiais e até a perda de vidas ou propriedades. Seguindo com o slide, nós temos aqui a ocorrência das erosões nas cidades podem materializar-se das mais diversas formas, mas quase sempre está associada à remoção de vegetação e manifesta-se em períodos chuvosos, quando o solo encontra-se muito saturado e começa a ceder. Além disso, a falta de planejamento urbano e a expansão da ocupação de áreas de risco tornam o problema ainda mais dramático, o que evidencia o fato de que a questão não ser somente geomorfológica, mas, sobretudo, socioeconômica. Então, essa formação... Vamos lá, se a gente tem essa erosão acontecendo, geralmente qual que é a principal causa das erosões dentro das cidades? É justamente a falta de planejamento. Então nós temos, com a falta de planejamento, a gente vai observar, olha só, a cidade está aqui, esse espaço. A cidade começa a crescer, e a cidade ela pode crescer verticalmente, ou seja, a construção de prédios, mas ela pode crescer também horizontalmente, ou seja, novos bairros vão surgindo. Esse é geralmente um dos grandes problemas, porque quando você tem a construção dos prédios, geralmente esses prédios eles são bem planejados, são pensados antes, né? Você tem ali uma planta que é feita antes, um estudo, até mesmo para essas construções, o chamado EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, porque é uma grande obra. Então o prédio vai ser construído, precisa fazer uma série de cálculos ali, fazer a planta bem elaborada, até mesmo planejando se vai ter estacionamento, áreas de lazer, etc. Tá, tem um planejamento. Já as casas, elas geralmente não acontece esse devido planejamento. Pela legislação, deveria ter também o EIA-RIMA, um projeto, uma planta ali, né, orientando a construção daquela casa. Só que a cidade cresce numa velocidade, olha só, essa cidade, vou trazer aqui para Goiânia. Goiânia foi planejada, porém, para uma população de 100 mil habitantes. Então pensa, o centro histórico, né, de Goiânia, essa parte central foi planejada. Olha o tanto que Goiânia cresceu. A gente já tem problemas, inclusive, de trânsito, de mobilidade no centro de Goiânia. Imagina nas outras áreas. E aí imagina hoje, né? Vamos lá, 100 mil, hoje a gente tem mais de 1.300.000 habitantes. Então pensa, a quantidade de problemas com uma cidade que começou planejada e que segue, né, fazendo o seu plano diretor e obedecendo em muitos pontos, né, esse plano diretor. Mas ela tem, em vários momentos da história, um crescimento que não foi pensado. E aí dentro desse crescimento, olha só, a cidade está aqui, essa área, ela se tornou uma área mais cara, a população que foi chegando para Goiânia, ela precisava de local para morar. E aí começa a morar em áreas mais afastadas, ela vai criando novos bairros. Então, quantas invasões, né, quantos novos bairros surgiram, justamente sem uma liberação anterior da prefeitura, um estudo do impacto ambiental, sobre o relatório, né, ambiental daquele local. Então, você tem ali casas que não foram, na verdade, pensadas. Chegou ali e, de qualquer forma, foi construindo. E aí você tem um processo de erosão, porque desmata a vegetação, ou seja, o solo já fica um pouco mais solto. As raízes dessa vegetação mantinham aquele solo um pouco mais fixo no mesmo local. Só que retirou a vegetação, vai começar a ter um processo mais intenso de intemperismo, o solo fica exposto. E aí a chuva, o vento, né, vai estar tudo mais exposto ali, aquele solo. Então o intemperismo é mais intenso, consequentemente, a retirada de material, ou seja, a erosão, vai ser também mais intensa. E aí a gente tem muito mais problemas, semelhantes ao que a gente viu na imagem, né, porque começa a erosão e ela vai chegando cada vez mais próximo das casas. Como a gente pode até observar na imagem, essas casas aqui, a gente observa já vendo também, né, digamos, sem conhecer até, a gente pode dizer que não houve um planejamento devido, nem para o local onde eles iam ocupar e nem para a construção que eles fizeram,
certinho? Então é a falta de planejamento. Uma das formas de erosão urbana é a fluvial, ou seja, o tipo que se manifesta nas margens dos rios. Então, fluvial, referente aos rios, causada pela remoção da mata ciliar, ou seja, de novo, ó, desmatamento, tá? Remoção da mata que estava ali nas margens dos rios, para a construção de casas ou realização de atividades diversas. Assim, o escoamento das águas das chuvas e a elevação do nível dos rios provocam impactos em suas margens, fazendo o terreno ceder e levar consigo tudo o que estiver próximo. Em áreas de vertentes, esse problema também é comum com a construção de residências em áreas inclinadas, também em substituição da vegetação, e com a impermeabilização do solo com concreto e asfalto, o que aumenta a força de escoamento da água e os seus impactos erosivos. Assim, podem surgir grandes vossorocas e até casos de desabamentos oriundos da movimentação das massas de terra e erodidas. Além dos impactos no âmbito das áreas residenciais e comerciais, as erosões também afetam o fluxo dos rios que passam pelas cidades, uma vez que aumentam a deposição de sedimentos sobre os seus leitos. Assim formam-se os bancos de areia em seus cursos, amplia-se o alargamento de suas margens e provoca-se ora extinção desses rios, ora o seu transbordamento e as consequentes enchentes em tempos de cheia. Passamos agora para essas inundações urbanas. Então a gente observa que esses problemas eles não acontecem de forma isolada. Os problemas ambientais, eles se correlacionam. A gente viu que a erosão, ela afeta o rio e o rio pode inundar. E é justamente agora a gente vai falar sobre o quê? Passamos de erosão para inundações urbanas. Seguindo aqui, podem ocorrer por diversos fatores, sendo os principais a ineficácia do sistema de drenagem e a construção de centros urbanos, em terrenos que naturalmente são afetados pelas enchentes. Esse processo promove a destruição da infraestrutura das cidades afetadas, perdas agrícolas, propagação de doenças, gera desabrigados, feridos, mortos, etc. Essas inundações podem ser desencadeadas em áreas ribeirinhas, em consequência do mau planejamento urbano, além de inundações localizadas. As inundações em áreas ribeirinhas são aquelas que ocorrem periodicamente nas planícies de inundação e o fator determinante é o geomorfológico. Portanto, nesse caso, as ações dos projetos urbanísticos, compactação do solo, desmatamento, asfaltamento, não são os principais responsáveis pelas inundações, visto que essas áreas são naturalmente sujeitas a inundações, pois estão muito próximas aos cursos de água. Ou seja, faltou o planejamento até na escolha do local onde aquele bairro, né, foi criado. Lembrando que alguns locais, por exemplo, a cidade de Anápolis tem problemas com essas enchentes, né, com esses alagamentos. Mas aí você vai observar, se você pega o mapa hidrográfico, as microbacias, né, vai observar isso, você vai observar que Anápolis, muitas daqueles bairros foram construídos em áreas de quê? De nascente. Ou seja, naturalmente é a área de curso de rio, então ela iria naturalmente alagar. Quando chove, os problemas ligados a essas enchentes, a esses alagamentos em Anápolis, são comuns. Mas por quê? Pela má escolha do local onde eles se instalaram. E a cidade também cresceu muito. E o que acontece? Mais áreas foram afetadas. Seguimos aqui então com os slides. As inundações devido à urbanização são aquelas causadas pelo desmatamento intensificando o escoamento superficial e permeabilização do sítio urbano, construção inadequada de diques, alteração dos cursos naturais dos rios, projetos ineficazes de captação da água pluvial. Todos esses aspectos favorecem para que ocorram inundações em períodos de precipitação pluviométrica de grande intensidade. E aí, deixar aqui essa parte final, nós temos uma referência para vocês, tá? Um link para vocês acessarem e fazerem aí a observação desse conteúdo, tá certo? Pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!